Salve pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física. Hoje eu vou continuar com vocês o tema da última aula. A gente estava vendo força elétrica, né, aplicações da lei de Coulomb, e a gente deixou em aberto um último exercício da semana 7. Eu passei uma atividade para vocês que tinha esse exercício 3, que eu disse para vocês que não era obrigatório, mas que eu iria responder aqui com vocês para vocês terem aí completa a matéria para as nossas avaliações que vão começar já, né, o trabalho e avaliações. Então eu vou resolver hoje aqui com vocês esse exercício 3 da última semana que eu passei as atividades sobre as aplicações da lei de Coulomb. Então, relembrando rapidamente aqui só, a gente estava vendo a lei de Coulomb, então a gente já estudou a respeito disso nas aulas anteriores, e a gente começou a aplicar esta fórmula da lei de Coulomb no caso de situações que tem mais de uma carga, que são essas situações aqui, né, que tem 3 cargas elétricas, tá? E para isso, ou mais, né, pode ser 3, 4, 5, né? E para isso a gente precisava usar o conceito de força resultante, que a gente fez uma breve revisão também. 3 casos de força resultante aqui, para o mesmo sentido, soma as forças, sentidos contrários subtrai e 90 graus aplica o teorema de Pitágoras. Então são esses os conhecimentos que a gente precisa saber para resolver esse exercício da aula passada, que eu vou resolver agora com vocês, ok? Então, vamos lá para a resolução. Então, o enunciado do exercício era o seguinte: calcule a força resultante, a força elétrica resultante, atuando nessa carga aqui vermelha, nessa carga central aqui. Como que eu faço esse cálculo da força resultante? Então, eu insisti com vocês várias vezes na última aula que a primeira coisa, o primeiro passo que você tem que seguir aqui é fazer o desenho das forças de atração e repulsão na figura. Então, é sempre a primeira coisa. Se você não fizer o desenho, você vai ter dificuldades depois na hora de fazer os cálculos, você não vai saber se soma, subtrai, aplica o teorema, o que você vai fazer. Então, primeira coisa, faz o desenho. Então, vamos lá fazendo o desenho. Aqui eu quero fazer o desenho das forças de atração e repulsão dessas 3 cargas com essa central, que é a carga que me interessa, que eu quero calcular a força resultante na carga central. Então eu vou combinar aqui, fazer o desenho da carga central com as outras. Então com Q1, primeiro desenho, mais com menos, carga positiva ou com carga negativa, a força de atração ou repulsão. Então, nós já sabemos que a força é de atração, então o desenho da força de atração, a gente já aprendeu, a gente faz essas 2 setas aí, indicando a atração das 2 forças, e a gente tem que dar um nome para esse par de forças, que no caso a gente vai chamar de F1. Então, tá aí a força de atração entre Q e Q1, mais e menos, tá aí nome F1. Fazemos agora a mesma coisa com as demais cargas. Então agora entre Q e Q2, Q e Q2 é mais e menos, então a força também é de atração. Vou fazer com outra cor aqui, para ficar bem claro. Então força de atração entre Q e Q2, eu vou fazer aqui, e esse par de forças de atração eu vou chamar de F2. É a minha força verde aqui. E o terceira força, no caso, entre Q e Q3. Então, entre Q e Q3, eu tenho carga positiva e positiva, mais e mais, a gente já sabe que é uma força de repulsão. Então, força de repulsão, a gente vai desenhar ela desta forma. Então, é uma força que indica que os 2 corpos estão tendendo a se afastar. Então, eu desenho dessa forma, vou dar um nome também para esse par de cargas, vou chamar convenientemente de F3. Então, veja o que restou aqui. Eu tenho na carga central, na carga vermelha, eu tenho 3 forças atuando sobre ela. Agora eu vou fazer o recorte aqui, para a gente ficar só com a carga central. Então, na carga central, eu tenho 3 forças, F1, F2 e F3. Né? Depois que a gente faz esse desenho, lembra,
eu não preciso mais dessas outras cargas. Eu só me interessa a carga central e as forças que estão atuando sobre ela. Então tá lá a carga central, eu tenho 3 forças F1, F2 e F3. Tá? Então eu tenho que primeiro calcular essas 3 forças para depois eu calcular a força resultante. Então é isso que a gente vai fazer agora. Vou calcular a força F1, esse par aqui. Força de atração F1, que é a força entre Q e Q1. Então vou colocar na lei de Coulomb, F1 vai ser, a fórmula é K0 vezes as duas cargas, que no caso é Q e Q1. Então vou colocar aqui Q e Q1, tudo isso dividido pela distância entre essas cargas ao quadrado. Agora só um detalhe aqui, que eu acabei esquecendo de colocar distância, mas tem lá no enunciado do exercício que eu passei para vocês. Deixa eu só atualizar aqui, achar. Tá, aqui é 50 centímetros, aqui é 1 metro e aqui é 40 centímetros. Pronto, isso tinha faltado, mas também está no enunciado do exercício lá. Ok, então a distância entre Q e Q1 é 50 centímetros, então eu coloco aqui na fórmula distância sobre distância ao quadrado. Então lembra dessa fórmula, nós já vimos essa fórmula, né? Deixa eu colocar aqui de novo para vocês lembrarem, né? A fórmula da lei de Coulomb é K0 vezes uma carga vezes a outra carga dividido pela distância ao quadrado. Então já coloquei aqui a distância entre as cargas aqui, que no caso é 50 centímetros. Lembra, sempre tem que usar em metro, então 50 centímetros divididos por 100 fica 0,5 metros. Sempre tem que dividir por 100, tá? Quando está em centímetros, né? Tem que usar sempre nessa fórmula em metro. Então agora substitui os valores e resolvo. Então lembra que esse K0 é uma constante. A constante eletrostática vale sempre 9 vezes 10 elevado a 9. O Q está aqui no enunciado do exercício, é 3 vezes 10 a menos 3. O Q1 está aqui também no enunciado, é 1 vezes 10 a menos 7. Tudo isso dividido pela distância ao quadrado, 0,5 ao quadrado, 0,5 vezes 0,5, que vai dar 0,25. Então está aí. Resolvo agora essa conta, essa operação. Então, para resolver, a gente já aprendeu como faz isso, né? Operações de potências de 10, eu faço 9 vezes 3 vezes 1 primeiro. Então, 9 vezes 3 vezes 1 vai dar 27. Então, F1 vai ser 27. Agora, resolvo as potências de 10. 10 elevado a 9 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a menos 7. Então, as potências de 10, a regra, vocês lembram, repete a base, soma os expoentes. Então, 9 menos 3... vai dar e menos 7, então faz a operação aí como a gente já aprendeu. Então vou colocar aqui direto, vai dar menos 1, 9 menos 3 menos 7, dá menos 1. Tudo isso sobre 0,25 ao quadrado, 0,25, desculpa. Então agora eu tenho que resolver aqui esse 10 a menos 1. Né? Então vocês lembram que isso a gente viu também nas aulas anteriores. Deixa eu ver se está por aqui. Vocês já sabem, né? Mas só para alguém que de repente não lembra. Está aqui. Então, aqui na aula anterior a gente tinha visto, né? 10 a menos 1 é 0,1, 10 elevado a 0 é 1, 10 elevado a 1 é 10 e assim por diante. Então, 10 a menos 1 eu posso substituir por 0,1. Vou colocar isso aqui. Tá. Então, 10 a menos 1 é 0,1, vai ficar 27 vezes 0,1 divididos por 0,25. Então, eu tenho que resolver 27 vezes 0,1 vai dar 2,7, fazendo na calculadora aí. Agora, divididos por 0,25, a gente vai ter o resultado. Então, faz aí na calculadora. 2,7 vezes 0,25. Eu estou sem calculadora aqui, vou tentar fazer de cabeça. 2,7 vezes 2 vai dar 5,4. 5,4 vezes 2 vai dar 10,8. Então, salvo engano, o resultado aqui da força F1 é 10,8 newtons. Ok? Tranquilo? Beleza, então vamos para a força F2 agora, que é a minha força verde. Então, a minha força verde, F2...
Então a fórmula é a mesma da lei de Coulomb, K0 vezes... Agora veja, a força F2, o par aqui é entre Q e Q2. Então por isso que eu vou colocar aqui Q e Q2 nas duas cargas. Tudo isso dividido pela distância entre Q e Q2, que no caso é 1 metro. Agora presta atenção, aqui não precisa transformar, já está em metro, só transforma quando está em centímetro, porque tem que usar o metro obrigatoriamente. Então aqui já está em metro, não tem problema, deixa metro ali mesmo, 1 ao quadrado. Vou fazer de preto aqui, que essa canetinha está meio ruim. Substitui os números. Então vai ficar F2 igual. K0 é aquela constante, a gente já sabe, vale sempre o mesmo número, 9 vezes 10 a nona. Q está aqui, 3 vezes 10 a menos 3. Q2 está aqui também, 2 vezes 10 a menos 7. Opa, 2 vezes 10 a menos 7. Tudo isso divididos por 1 ao quadrado, é 1 vezes 1 que dá 1 mesmo. Então, resolvo como a gente já aprendeu. Então, posso fazer aqui 9 vezes 3 vezes 2. 9 vezes 3 vezes 2 vai dar 54. Agora resolve as potências de 10, repete a base, soma os expoentes, né? 10 elevado a 9 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a menos 7. Mesma coisa que o outro aqui, né? Então vai dar menos 1. Tudo isso divididos por 1. 10 elevado a menos 1, a gente já sabe que é 0,1, então vai ficar 54 vezes 0,1 sobre 1. 54 vezes 0,1, você sabe, faz na calculadora aí se não souber, vai dar 5,4 dividido por 1. 5,4 divididos por 1 vai dar 5,4 newtons mesmo. Então pronto, está resolvido a força F2 aqui, que é entre esse par. E por fim, a gente resolve a força F3. A força F3, que é a força entre quem? K0 vezes, está aqui no desenho, F3 é a vermelha, é a força entre Q e Q3 agora. Então K0 vezes Q vezes Q3, tudo isso dividido pela distância entre elas. Qual é a distância entre Q e Q3? Está aqui, 40 centímetros. Lembra, não pode usar centímetro, tem que ser metro. Então, 40 divididos por 100, que é a transformação de centímetros para metro, vai dar 0,4. Então, aqui fica 0,4 ao quadrado. Substitui os números e resolve. Então, vai ficar F3 igual K0, é aquela constante, vale sempre 9 vezes 10 a nona. Q, 3 vezes 10 a menos 3. Q3 está aqui também, 3 vezes 10 a menos 6. Tudo isso dividido pela distância ao quadrado, que é 0,4 ao quadrado, que vai dar 0,4 vezes 0,4, 0,16. Então ficou assim, agora eu resolvo, segue o mesmo procedimento, né? Multiplica os números aqui que não são potências de 10, 9 vezes 3 vezes 3, então vai dar quanto? 81. Então F3 igual a 81 vezes, agora resolve as três potências de 10, repete a base, soma os expoentes, né? Então 10 elevado a 9 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a menos 6. Somando os expoentes agora, veja, 9 menos 3 menos 6 vai dar 0, não menos 1. Tudo isso divididos por 0,16. Agora, 10 elevado a 0 é igual a quanto mesmo? Então a gente já sabe, aqui 10 elevado a 0 é igual a 1. Tá? Então vai ficar 81 vezes 1. Tudo isso divididos por 0,16. 81 vezes 1 a gente sabe que é 81 mesmo. Então vai ficar 81 divididos por 0,16. E aí tem que fazer o cálculo na calculadora para saber o resultado. Então vamos ver. Então fazendo a divisão aqui, 81 divididos por 0,16 vai dar 506,25 newtons. Então esse é o valor da força F3 ali no nosso desenho, né? Deu essa diferença grande porque aqui é 10 a menos 6, né? Então a carga aqui era bem maior, né? Da ordem de 10 vezes maior do que as outras, né? Então deu uma força maior. Então, qual é o próximo passo agora? O próximo passo é eu desenhar novamente
essa carga do meio, né, a carga central, onde eu quero calcular a força resultante, com os valores que a gente acabou de calcular. Então vamos lá, vamos fazer isso. Então tá aí o desenho das forças, agora eu tenho que calcular a força resultante. Como que eu calculo a força resultante quando eu tenho 3 forças assim? Então lembra que a gente comentou lá atrás, no cálculo de força resultante, quando você tem mais de 2 forças, primeiro você sempre resolve as forças que estão no mesmo sentido. Depois você resolve as forças que estão no sentido contrário e por fim você resolve as que são 90 graus. Então, relembrando aqui, se tiver forças no mesmo sentido, você primeiro tem que resolver necessariamente para dar certo o resultado. Se tiver, depois você resolve as que estão no sentido contrário e sempre por último você aplica o teorema de Pitágoras. Então, foi assim que a gente aprendeu. Então, no caso aqui, tem forças no mesmo sentido? Flechas que estão para o mesmo lado? Não, porque aqui você tem 2 flechas contrárias e aqui você tem uma para cima. Então, não tem. Então, não precisa fazer o primeiro caso. Segundo caso, tem flechas contrárias, forças em sentidos contrários? Tem. Essas 2 forças aqui, a azul e a verde, são forças no sentido contrário. Se tem, é por aí que eu vou começar então a resolver. Então lembra que forças contrárias você vai subtrair. Então a força resultante aqui, entre essas duas, vai ser 10,8 menos 5,4, que vai dar 5,4 mesmo, a força resultante dessas duas só, né? Então vou fazer aqui novamente o desenho, para ficar bem claro, não ter dúvida. Então novamente a carga aqui. Entre essas duas sobrou uma força de 5,4 para o lado da maior e continua a flecha para cima, a força para cima de 506,25 newtons. Bom, agora, essas duas últimas que sobraram são 90 graus. 90 graus, você tem que aplicar o teorema de Pitágoras. 90 graus, né? Tanto faz se é para baixo, para lá ou para cá, sendo 90 graus, você tem que aplicar o teorema de Pitágoras. FR ao quadrado igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Então, é isso que a gente vai fazer agora. FR ao quadrado vai ser F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. FR ao quadrado vai ser F1 ao quadrado. Tanto faz quem você escolhe F1 e F2, tá? Então, 5,4 ao quadrado mais o F2, que é 506,25 ao quadrado. Então, resolvo esses dois números ao quadrado primeiro. Então, vai ficar FR ao quadrado igual 5,4 ao quadrado. Se você fizer na sua calculadora, 5,4 vezes 5,4, você vai ver que vai dar 29,16. Mais 506,25 ao quadrado. Se você fizer na sua calculadora, você vai ver que 506,25 ao quadrado vai dar 256.289 e uns quebradinhos, 0,065. Eu vou pegar todas as casas decimais aqui porque eu estou no meio do cálculo, tá? Eu só arredondo no resultado. Agora eu somo esses dois, então vai ficar FR ao quadrado igual a soma dos dois, vai dar 256, se você fizer na calculadora, 256.318,22. Então pronto, resolvi a soma dos dois. E agora, por fim, para tirar esse quadrado, faço a raiz quadrada desse número. Então, raiz quadrada de 256.318,22. Fazendo na calculadora essa raiz quadrada, você vai ter o resultado de 506,27 newtons. Tá? Então, esse é o valor da força resultante. Tá? Eu vou desenhar ela aqui separada para ficar bem visível. Então, eu tinha uma força de 5,4 para cá. Eu tinha uma outra força de 506,25 para cima.
E aí a força resultante, vou fazer aqui em verde, você obtém fechando o retângulo aqui. Se você fechar esse retângulo aqui e pegar essa diagonal, então você vai ter a direção da força resultante que está aqui. Então tá aí, essa é a força resultante, que dá 506,27 newtons. Veja que ela realmente é quase do tamanho dessa aqui, né? Essa aqui era 506,25, essa aqui é um pouquinho maior, deu 506,27. Então tem que ser correspondente mais ou menos a parte da geometria com os números, né? Proporcional o número com o tamanho da seta. Então tá aí, resolvido o cálculo da força resultante. E aí você, para resolver outros exercícios que tenham até mais forças, vai seguir sempre o mesmo modelo, né? Mesmo que tenha mais uma carga aqui, 4 cargas, pode ter até 5 cargas, né? Já fiz exercícios até com 5 cargas, você vai ter que calcular, fazer todo o desenho, depois calcular F1, F2, F3, F4, F5 e depois fazer os procedimentos para calcular a força resultante, tá? Então eu vou passar para vocês nessa semana um exercício com 5 cargas, né? 4 cargas na verdade, né? Incluindo a do meio, né? A vermelha fica 5, né? Mas 4 cargas, uma carga a mais do que a gente está fazendo aqui. E aí, se você conseguir fazer esse exercício, você realmente aprendeu essa parte aí da força elétrica resultante, a aplicação das leis de Coulomb. E essa é a última aula, então, que a gente vai tratar desse tema. A partir da outra aula, depois das avaliações, a gente vai para o tema do magnetismo. Então é isso, pessoal. Essa é a última aula também antes da nossa prova, né, dos nossos trabalhos de conclusão. Então, quem não aprendeu, quem não estava acompanhando as aulas anteriores, já se agiliza para aprender isso aqui, porque depois vai ser já a nossa prova, valendo 5 pontos, né, para alguns, valendo 4 para outros, mas enfim, vai ser a nossa prova, então você aproveita para se atualizar nesses conteúdos aí. Beleza, pessoal? Então, qualquer dúvida, já sabem, sempre sexta-feira estou atendendo vocês. Um grande abraço aí, a gente se fala.